Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, o nosso colega Emerson Cardoso faz uma captura de enxame e mostra para nós todo o processo. Então hoje nós estamos aqui para ensinar você a como fazer a captura do enxame de forma segura, correta e eficaz, que você possa ter o maior aproveitamento possível desse enxame que você está capturando, fazendo uso de materiais que você encontra facilmente no mercado, que vão lhe auxiliar no dia a dia na captura do enxame. E aqui eu vou mostrar o passo a passo de como faz cada etapa, desde a preparação da caixa, acender o fumegador, o uso do EPI e a captura do enxame na prática. Vamos lá? Aqui as caixas padrões Longstrom, elas geralmente, no momento que ela é adquirida, ela vem com esse fundo solto, né? Que é para justamente facilitar o manejo no apiário e até mesmo inverter o tamanho do ovado. Veja que aqui ele fica maior, veja que desse outro lado a abertura fica menor. Para facilitar o nosso processo no manejo, na captura, é interessante que o apicultor faça a fixação do fundo no ninho, para assim facilitar o manejo no processo de captura. E para isso é utilizado pequenos materiais, pode ser madeira, um pedacinho de madeira, ou pode ser um pedacinho de alumínio, né? Que onde você vai estar fazendo a fixação do fundo no próprio ninho. Com um preguinho. Não precisa ser um prego muito grande, um prego nessa proporção é ideal. Você aprega no fundo e no ninho. Isso vai evitar com que o fundo fique solto e assim facilite o processo de captura, fazendo com que o fundo não fique anexado ao ninho. Você vai fazer esse mesmo processo do outro lado. Importante ter um martelinho pequeno como esse para facilitar o processo de quando for a pregar, né? Um martelo muito grande às vezes complica, dificulta. Importante todos os apicultores fazer um kit de material como esse, para que sempre é utilizado, né? Ilhóis, prego, né? Alicate, são materiais essenciais que o apicultor precisa ter no seu dia a dia. Veja, turma, como a caixa ficou da forma que tem que ser, o fundo fixo ao ninho. Veja que isso vai facilitar o seu manejo no processo de captura. Às vezes a captura tem que subir em cima de uma árvore, às vezes o enxame é num buraco e às vezes a caixa tem que ficar na mesma posição onde está o enxame. E se o fundo ficar solto, às vezes complica, o fundo sai, até mesmo no momento do transporte da abelha, pode complicar a vida do apicultor. A abelha pode sair e isso comprometer o transporte da abelha até o apiário. Então, turma, após a fixação do fundo da caixa no ninho, é importante fazer a preparação dos quadros para o processo de captura. A preparação do quadro tem que anteceder o processo da captura, porque no momento não é conveniente você fazer a preparação de quadro, esticar arame, no momento que você estiver na captura.
porque aquele momento você tem que dedicar apenas em capturar o enxame e não preparar material. Então esse momento antecede a captura. Então esse processo é importante para que a gente possa fazer uma captura 100% de aproveitamento. Os arames, eles servem para fixar o favo no quadro e dar mais sustentação ao mesmo, né? Para que o favo não venha a cair e aí comprometer toda a estrutura do enxame. Então, esses arames precisam estar devidamente esticados para que você possa fixar os favos no quadro. Então, um processo bem prático. Com um prego, você coloca aqui no final do arame, fazendo uso de um alicate de bico fino, você puxa, vai tensionando o outro com a mão, né, com a mão posterior, e vai sempre esticando. Após estar todo esticado, você vem e enrola a ponta do arame no preguinho que você apregou anteriormente. Dá uma batida. Veja como estão todos esticados. Isso você tem que fazer em todos os quadros do ninho ou do núcleo, né? Aqui nós estamos trabalhando com o núcleo, então ele tem apenas 5 quadros. O ninho ele vem com 10 quadros. Essa questão de ninho ou núcleo, isso vai depender do tamanho do enxame que você vai capturar. Então, turma, é importante que o apicultor fique atento a um detalhe interessante. Nos quadros padrão Longstrom, eles vêm com esses furos, né, que é para facilitar a passagem do arame por dentro do quadro, né, que serve para o arame fixar os quadros, os favos nos quadros, como eu já expliquei anteriormente. Veja esse detalhe, veja que o arame ele está adentrando na madeira. Isso não é para acontecer. O ideal é que os quadros fiquem com os ilhóis. Os ilhóis são essas estruturas aqui que nós colocamos para evitar este acontecimento de o arame adentrar na madeira. Beleza? Então é importante que o apicultor se atente a isso e coloque isso na caixa. Geralmente tem casas de produtos apícolas que comercializam caixa de abelha. Eles geralmente já vendem a caixa já com esses ilhóis. Outras não. A exemplo dessa. Com esse botãozinho aqui, ele auxilia colocar os ilhóis. Uma broca de 6 milímetros, né? Ele é interessante para que o arame não saia, né, desse perfuro aqui, beleza? O ilhóis não saia dessa estrutura chamada quadro. E isso evita com que o arame adentre na madeira. Turma, o arame ele tem que ser de aço inoxidável, né? Não pode ser arame galvanizado, pois o arame galvanizado ele ferruja e isso compromete a qualidade do mel e compromete também a vida das abelhas na colmeia, né? O ferrugem ele é muito prejudicial, principalmente ao mel, que é um produto perecível, né? Então, o arame tem que ser inoxidável. É fácil encontrar nas casas de produto apícola. O arame se coloca sempre. Veja que tá os ilhóis. Os ilhóis evita com que o arame adentre na madeira, né? Isso é importante. Veja como tem um quadro sem os ilhóis. Veja que o arame está adentrando na madeira. Isso não é interessante, pois isso compromete a tensão dos arames.
Existe um tensionador de arame que tensiona o quadro, né? Que isso facilita na colocação do arame. É interessante. Isso facilita muito a vida do apicultor. Aqui eu estou fazendo manual mesmo, esticando na mão. Veja que tem dois preguinhos apregados de forma engenhosa. Um aqui onde começa o arame e outro onde termina. Isso é para justamente fazer com que o arame fique fixado ao quadro. Esse final aqui você isola ele, enrolando, para fixar. E agora é só puxar. Puxa, vai tensionando. No final, com o alicate, puxa. Com a outra mão vai tensionando. Veja que com ilhóis o arame ele corre com mais facilidade no quadro. Coloquei, isolou. Pronto. Aqui nós temos um quadro com arame esticado e com ilhóis, certo? Então, esse é o quadro que deve ficar para o processo de captura. Após a preparação dos quadros, os arames devidamente esticados, agora é a vez de a gente fazer a colocação da liga. Da liga, que é essa estrutura aqui, que vai auxiliar na fixação do favo no quadro, né? Então, coloca-se essa liga. Tem apicultores que colocam essa liga no momento da apicultura. Eu prefiro colocar antes, porque eu sei que eu vou utilizar ela. Então, é ideal que já vá no quadro já, para facilitar o momento da captura. Quanto menos processo você fazer lá no momento da captura, melhor será o aproveitamento da captura, né? E sua execução e a permanência da abelha na caixa. Porque quanto menos estresse a abelha tiver no momento da captura, melhor será o resultado. E você coloca, geralmente coloca 3 ligas. Se o favo for muito grande, se for a necessidade de colocar mais ligas, coloca o que for necessário, mas 3 ligas é o suficiente. Mas essa liga, após 2 ou 3 dias, ou até mesmo no mesmo dia, se o enxame for forte e o enxame for grande e tem uma boa adaptação na caixa, as abelhas elas cortam essa liga e jogam para fora da caixa, fazendo assim a higienização da mesma, né? A partir desse processo de limpeza da caixa. Então as abelhas são animais bastante higiênicas, né? Então, após a preparação da caixa, de você ter feito a fixação do fundo no ninho, né, na parte superior da caixa, ter feito esticar os quadros, que depois a gente faz a colocação do arame, esticar o arame, colocar a liga, né, que é para fixar os favos nos quadros, né? É importante verificar, se certificar que a caixa não tem nenhum tipo de abertura ou rachadura que possa favorecer com que o enxame saia da caixa que não seja pelo ovado, né? Veja que essa caixa não tem nenhum tipo de rachadura ou defeito, né, que possa comprometer a saída. É importante se certificar antes de fazer a captura. Caso exista algum tipo de rachadura, é importante fazer o reparo da caixa antes de fazer a captura. Agora vamos para esse processo que é acender o fumegador. É importante
esse equipamento, porque não dá para trabalhar com abelha de ferrão, que é a Apis mellifera, sem a fumaça, porque a fumaça vai dar uma sensação de perigo para as abelhas. E isso vai se tornar uma ameaça para elas e elas vão ingerir bastante mel. Isso vai tornar as abelhas mais calmas. E vai facilitar o processo de captura ou manejo do apicultor no apiário, que seja. Veja que este fumegador, ele tem um porte para capacidade de 6 litros, né? Ele apresenta este fole e isso faz com que a fumaça saia para acalmar as abelhas. Importante que seja uma fumaça branca, uma fumaça densa, né? E que não seja tão quente, que não seja quente para comprometer e queimar até mesmo a asa das abelhas, né? Então, agora esse momento é o momento de a gente acender o fumegador. Importante ver qual o melhor material para acender o fumegador, né? Na sua região. Tem muitas pessoas que utilizam pó de serraria com folha de eucalipto misturado, folhas de outro tipo de material que seja fácil encontrar na região onde o apicultor se encontra. Nós aqui na região de Remanso, região aqui de Uauá, região de Canudos, muitos apicultores gostam de utilizar a umburana seca, que é a raspa da umburana seca, né? Que fica nesta proporção aqui. Ela proporciona uma fumaça branca, densa, né? E duradoura. A vantagem da raspa da umburana é que ela consegue demorar muito tempo no fumegador, diferente do pó de serraria, que acaba facilmente. E isso tem que estar sempre reabastecendo o fumegador. Então, ficando nessa proporção, fica ideal para ser utilizado no fumegador. Interessante, antes de acender o fumegador, coloque um material mais inflamável que você possa conseguir, seja capim seco, né? Seja outro material que seja inflamável. Nunca utilizar materiais fósseis, né? De combustíveis fósseis, tipo gasolina, óleo diesel, querosene, não é ideal, porque isso é produto tóxico, que isso vai comprometer a vida das abelhas, né? A fumaça vai ficar escura e isso vai comprometer muito o processo que seja de captura ou até mesmo o manejo lá no apiário. Com o auxílio de um fósforo, né? Ou isqueiro, acende. Sempre colocando do lado e a raspa de umburana do outro e o fogo sempre tensionado de um lado. Colocando sempre um pouco de material mais inflamável possível, né? Mas sempre dando umas bafadas utilizando o fole do fumegador. Veja que o fumegador ele já pegou, o fogo já pegou, né? No material que a gente colocou, que é um umburana. Então, com o fumegador aceso, agora o próximo passo é colocar a indumentária, que é a roupa, o macacão, a bota e a luva. E aí, em seguida, fazer o processo de captura. A gente viu aí o nosso colega Emerson Cardoso fazendo todos os preparativos para a captura de enxame, que será finalizada na segunda parte dessa videoaula. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.